Olá, bem-vindo, e obrigado por ouvir nossos podcasts. Episódio 6 da subsérie sobre roubo de ideias, plágio, parasitismo intelectual e registros de direitos autorais da série principal, Jogo Sujo e Concorrência Desleal. Título do episódio: Registro de Propriedades Intelectuais e Direitos Autorais. Autor: Wagner Pereira. Podcast adaptado de artigo publicado em nosso site em novembro de 2016 e atualizado em 2022. E foi gerado por voz artificial de alta qualidade a partir de arquivo de texto. Registro de suas criações, obras intelectuais, é muito mais importante do que possa imaginar. E na grande maioria dos casos é simples, fácil e barato. Qualquer um pode fazer. Neste podcast vou falar muito do que se precisa saber sobre registro de propriedades intelectuais e de direitos autorais de livros, apostilas, manuais, músicas, vídeos, conteúdo de vídeos, roteiros, palestras, desenhos, imagens, personagens, conteúdo e layout de sites, blogs, e muitos outros tipos de ideias, patrimônios intelectuais. Sabe quanto vale um artigo, um texto técnico bem elaborado, e o preço de alguns tipos de ideias? Muitos não têm preço. Valem mais do que o que se ganha com eles. Temas que trataremos neste podcast. Por quê? Qual a importância de registrar o que se cria? Sites, blogs com conteúdos verdadeiramente registrados. Tutorial do processo básico de registro geral de direitos autorais. Onde se registra? O site da Biblioteca Nacional, as informações e os formulários necessários para se registrar obras. A preparação do material que será registrado. A entrega do material obra para registro, o protocolo comprovante da entrega e a certidão de registro definitivo. Escritórios especializados em registros que facilitam a vida de alguns. Registrando pela internet em plataformas digitais de registro de anterioridade de direitos autorais. Formas alternativas de se provar que é dono de alguma propriedade intelectual. O que pode comprovar com conteúdos registrados além de ser o criador, proprietário intelectual. Registro de vídeo. Quando, como e por que começamos a registrar nossos materiais? Por que compartilhamos nosso conhecimento quanto a registro de propriedade intelectual? Começando, primeiro assunto. Por que é importante registrar? Algo que se cria, por mais simples e idiota que possa parecer para alguns, algum dia pode valer muito. Por isso, a criação de alguém é patrimônio seu e de seus herdeiros. Alguém pode lhe roubar, ou até mesmo fazer uso sem maldade, por ingenuidade, direta ou indiretamente, total ou parcialmente de uma ou mais de suas criações, propriedades, patrimônios intelectuais, ideias. Com isso poderá por algum motivo querer ou ser obrigado a provar que é o verdadeiro dono daquele material, obra, arte, de produto fruto de sua inteligência, de sua sabedoria, ou pode querer simplesmente provar que é pioneiro. Como verá mais detalhadamente ao longo deste podcast, o conteúdo estando registrado poderá usar para se defender e ou atacar judicial e ou publicamente aventureiros, oportunistas, plagiadores e a concorrência desleal de forma adequada, dentro das limitações da lei. Além disso, o material registrado pode comprovar muitas outras coisas, e com isso, facilitar e muito arrumar um bom emprego, fazer boas parcerias, conseguir bons patrocínios, apoios, entre muitos outros. São muitas as possibilidades. Um bom exemplo hoje é a possibilidade de um dia seu site, blog, canal em plataformas de vídeo, podcast, poder se tornar famoso, renomado devido à qualidade do seu conteúdo e passar a ter relativo grande valor comercial. Com isso, uma grande empresa ou portal pode se interessar em patrocinar, ou mesmo comprá-lo todo, e também o seu passe para dar continuidade no trabalho. Caso tenha interesse em faturar uma boa grana vendendo, em muitos casos é necessário provar que realmente é dono do conteúdo e que tem autorização formal para fazer o que quiser com o conteúdo de cada colaborador, inclusive vendê-los, caso seu site tenha colaboração de terceiros. Sites, blogs com conteúdos verdadeiramente registrados. Muitos têm sites com excelentes conteúdos e colocam no rodapé que são registrados, sem realmente serem. Pouca chance terão se precisarem acionar a justiça para se defenderem ou processar alguma empresa que roube seus conteúdos. Registrar o conteúdo de um site é simples. No caso de registrar no Escritório de Direitos Autorais da Biblioteca Nacional, basta imprimir seus posts, sem um layout, design, template, e caso este também seja seu exclusivo, imprima uma única página do site com ele. Imprima também a página principal, junte tudo e siga as dicas e processos quanto à documentação e registro. Se alguma parte, ou todo o código-fonte do site também for de sua autoria, não só pode, como deve acrescentá-lo ao documento que será registrado. Não esqueça das imagens, mas lembre-se de só colocar no material que será registrado o que for realmente de sua autoria. Se não tiver todo o seu conteúdo organizado em processador de texto, para facilitar, selecione, copie e cole cada post de seu site em um processador de texto, como o Word ou Office, paga ou versão gratuita, o Google Docs, do Google, que é gratuito, ou outro de sua preferência. Se tiver conhecimento quanto à programação e ao plugins, ou conhece alguém que o tem, será muito mais fácil, pois poderá gerar rapidamente arquivos doc,
TXT, PDF ou outro, com todo o conteúdo, ou o que selecionar do seu site ou blog. O WordPress, por exemplo, tem ferramentas que permitem exportar suas postagens de acordo com as suas necessidades. Quanto ao layout, utilize a ferramenta de captura do Windows, a partir do Windows 8, para capturá-lo, e cole na segunda página do texto a ser registrado. O restante do procedimento está no tutorial de registro geral abaixo. Caso queira registrar em plataformas de registros digitais, e ainda mais simples e não precisará imprimir, poderá registrar no formato DocX do Word, ou outro como PDF. Para evitar questionamentos e atrasos no processo de registro, deve declarar na primeira página, logo após a capa, de forma expressiva que o site é realmente de sua propriedade. Exemplo: declaro para efeito de registro literário que o site www.exemplo.com é de minha propriedade, assim como seu conteúdo e ilustrações, que são de minha autoria. Mais uma vez, lembre-se de não incluir na impressão que será registrada, textos ou imagens que não sejam verdadeiramente seus, que você tenha encontrado na internet ou de revistas, livros ou outros. Caso haja outros sócios ou autores, estes devem constar no formulário. Se houver muitos colaboradores, porém estes abdicarem dos direitos e os cederem a você, preferencialmente deve ter documento por escrito assinado por eles. Melhor ainda, deve reconhecer firma em cartório para não deixar margem para controvérsias, dúvidas no futuro. Tutorial do processo básico de registro geral de direitos autorais. O processo de registro é barato e relativamente simples, mas para entender adequadamente não deixe de investir algum tempo em estudos e pesquisas, tanto deste material quanto no site da Biblioteca Nacional, e ou em plataformas digitais de registro de anterioridade ou direitos autorais, órgãos de registros que abordamos neste material. Este tempo investido é muito importante. Onde se registra? No escritório de direitos autorais se registra basicamente conteúdo literário e ilustrações, livros, jornais, revistas, apostilas, roteiros, palestras, artigos, conteúdo e layouts de sites, blogs, música e vários outros. Se quiser registrar projetos, invenções, marcas, deve recorrer ao escritório de marcas e patentes. Desenhos, gravuras, música e outros podem ser registrados também na Escola de Belas Artes da UFRJ. Além destas instituições existem outras, mas não temos experiência nestes órgãos pois nunca os utilizamos. Vale a pena pesquisar, visitar seus sites e entender seus processos, mecanismos e preços. Saiba que, dependendo do tipo de material, não há necessidade de se registrar cada um individualmente. Para minimizar custos, poderá criar uma coletânea contendo vários artigos, análises, críticas, crônicas, e outros tipos. Obviamente que em se tratando de livros e alguns outros tipos de materiais, o ideal é registrar individualmente. No escritório de registros de direitos autorais da BN, Biblioteca Nacional, possui documento com as regras para se registrar coletâneas. A sede do escritório de registros de direitos autorais da BN é no Rio de Janeiro, e existem escritórios em alguns estados, mas o registro pode ser feito de qualquer lugar utilizando os correios. No site tem todos os detalhes. O site da Biblioteca Nacional e todas as informações e formulários necessários para se registrar obras. Para começar, acesse o site do Escritório de Direitos Autorais da BN nos links em nosso site. Se preferir, ou caso algum link não esteja mais disponível, pesquise no Google ou na plataforma de pesquisa de sua preferência algo como Biblioteca Nacional Registro de Obras, Biblioteca Nacional Registro de Direitos Autorais, Escritório de Direitos Autorais Biblioteca Nacional, ou outras combinações. Na lista que aparecerá, procure por links que levem você para o escritório de registro da Biblioteca Nacional, que agora fica no site gov.br. Cuidado com os primeiros links que normalmente são publicidades de escritórios particulares ou outros ligados a registros de direitos autorais, que descrevo a seguir, e que são mais caros. Apesar do site estar mais confuso que o normal, devido à migração que está ocorrendo há bastante tempo, lá você terá acesso a todas as informações e materiais necessários para fazer o registro de suas obras intelectuais. Entre outras, está disponível no site uma página com um pequeno tutorial, esclarecimentos, dúvidas, perguntas frequentes e a página com os postos estaduais. Na página encontrará e poderá fazer downloads em PDFs dos documentos com informações relacionadas à documentação, tabela de preços, formulários de registro de obras em geral e um específico para registro de música, que deverá preencher. Encontrará o link para impressão do GRU, referente à taxa do serviço de registro que deve ser pago, normalmente no Banco do Brasil. Ali basta preencher nome completo e CPF do requerente principal e colocar o valor do serviço solicitado, que no caso é o de registro, que encontrará na tabela em PDF. O formulário de requerimento de registro deverá ser impresso e preenchido. O ideal é fazer um rascunho e depois passar a limpo. Alguns campos são preenchidos pelo Escritório de Direitos Autorais, devendo, portanto, ficar em branco. Os blocos de campos do formulário que devem ser preenchidos pelo requerente estão sempre informados no título do mesmo.
Os grupos de informações a serem preenchidos são basicamente os dados sobre a obra, dos requerentes, do representante legal, caso os requerentes sejam menores, observações caso haja, dentre outros. A preparação do material que será registrado. Na primeira página do material que será registrado deve constar o nome da obra, nome, identidade e CPF do requerente principal. Todas as páginas devem ser numeradas, inclusive a primeira. Após a impressão, utilizando uma caneta azul, pelo menos o titular deve rubricar todas as páginas, folhas frente e verso. Para evitar sujar ou rasgar, sugiro que leve tudo em um envelope. Quanto à impressão, evite sistemas de cópia e impressão por toner, pois, com o tempo pode ressecar e se tornar ilegível. O ideal é jato de tinta, mas com tinta de boa qualidade que garanta uma longa vida das impressões documentos registrados. Depois de tudo supostamente pronto, cheque minuciosamente antes de ir ao escritório, e, principalmente se for enviar pelos correios. A entrega do material obra para registro, o protocolo comprovante da entrega e a certidão de registro definitivo. Após a entrega do material você receberá um protocolo comprovante, e, segundo alguns funcionários que receberam nossos materiais, a partir daquele momento a obra já estará registrada e protegida. Após a entrega, todo o processo poderá levar até 180 dias. Durante o processo o material ficará aguardando na fila para ser avaliado, e logo após essa avaliação, se tiver tudo correto e em conformidade com o escritório de direitos autorais, será enviada via correios uma correspondência contendo a certidão de registro definitivo. Caso contrário, se caírem em alguma exigência ou houver alguma divergência, eles entrarão em contato, solicitando para que a mesma seja esclarecida. Até hoje só recebi em meu terceiro registro, solicitando uma declaração afirmando que o site mencionado no material era de fato meu, ou uma autorização do proprietário. Neste caso, eles dão um prazo, o meu foi de 60 dias, para que entre em contato e elimine a pendência. Se não cumprir a exigência até a data proposta, o material não será registrado definitivamente, e terá que fazer todo o processo novamente, caso ainda queira registrar. A partir do momento que der entrada e receber o protocolo, já poderá publicar, divulgar, fazer uso do material sem medo, pois como falei, segundo eles já está protegido, e só revogam se houver divergências não sanadas no prazo estipulado. Escritórios especializados em registros que facilitam a vida de alguns. Existem escritórios que fazem todo o processo, mas são desnecessários para a maioria das pessoas físicas pois o processo é relativamente simples, tem todas as informações necessárias detalhadas no site e normalmente o custo destes escritórios são relativamente altos para muitos. Estes escritórios são úteis para empresas, para quem tem dinheiro, não quer ou não tem tempo algumas horas para investir. Já no caso do registro de marcas e patentes que são mais burocráticos e relativamente mais complexos é necessário o uso destes escritórios. Registrando pela internet em plataformas digitais de registro de propriedades intelectuais, e de registros de anterioridade. Além dos sistemas tradicionais, hoje existem vários sites com sistemas de registros digitais. Muitos destes serviços são muito práticos, fáceis. Alguns são baratos e outros relativamente mais caros. Alguns inspiram confiança, outros nem tanto. Não me senti seguro quanto à garantia do registro em um dos que visitei, por não demonstrarem profissionalismo. Em um vídeo pouco ético sobre um destes sistemas de registro digital, o profissional de fama apresenta as falhas de segurança da Biblioteca Nacional. Em um raciocínio lógico, sensato, apesar da falta de ética, da forma como difama o concorrente, seus argumentos fazem sentido, são completamente plausíveis. Infelizmente este serviço não me inspirou confiança, entre outras coisas, devido à falta de profissionalismo em alguns de seus materiais, especialmente publicitários, principalmente pela utilização de práticas que podem caracterizar jogo sujo e concorrência desleal e falta de ética por causa do modo como ele difamou seu concorrente de forma direta. Ao invés disso, eles deveriam simplesmente falar somente dos prós, virtudes, eficiência e possíveis deficiências de seu produto, mostrar por que o seu é realmente bom, está entre os melhores ou fazer uma análise técnica comparativa em relação a outros produtos concorrentes, mas sem citar nomes. O produto dele pode até ser bom mas ele precisa amadurecer profissional e comercialmente. A princípio quem pode comparar citando nomes, são usuários, preferencialmente críticos sensatos, lógicos, experientes e imparciais. Não fica bem este tipo de atitude de profissional ou empresa de atividade concorrente, e ou com ligação direta e indireta com o universo jurídico, direito e justiça. O fato é que tudo e todos, como sempre digo, têm seus prós, contras, virtudes, deficiência e falhas. Cabe a cada consumidor analisar com sensatez, e escolher o melhor para si. Hoje, no período de adaptação do antigo artigo em texto para este podcast, após fazer alguns registros digitais, já tenho bastante confiança neste sistema. Esteja ciente de que algumas instituições de registro, como o caso da Biblioteca Nacional, são sem fins lucrativos, e outras são privadas com fins lucrativos, como estes serviços online.
De qualquer forma, por pior que alguns possam parecer, não há desculpa para não se registrar e proteger seu patrimônio intelectual, suas criações, textos, livros, apostilas, tutoriais, roteiros, artigos, músicas, e outros. Para maior segurança, talvez o melhor seja fazer como eu passei a fazer, dependendo do nível de importância do que se vai registrar, investir um pouco mais e registrar no modo tradicional, que é um pouco mais trabalhoso, mas que faço desde 1999, e também em plataformas digitais de registro de propriedades intelectuais, que além de serem muito mais fáceis e rápidas, são muito práticas quanto a alguns tipos de comprovações, inclusive de anterioridade, autenticidade de suas criações, e algumas outras. Por serem mais rápidas, praticamente instantâneas, faço primeiro a digital e em seguida no modo tradicional, ou seja, imprimo e dou entrada na Biblioteca Nacional. Alguns sistemas de registros digitais diferem de outros, e alguns incluem também um plano de armazenamento seguro para obras registradas durante um período que varia de plataforma ou plano. Como disse no início, são muitos os sites que fazem registros. Em nosso artigo sobre este tema, disponibilizamos os links de alguns sites nacionais e internacionais para que possa analisar. Sugiro que pesquise outros, leia as propostas de cada um e escolha a que melhor lhe convier. Não as conhecemos, portanto, não nos responsabilizamos pela qualidade e eficiência de seus serviços. Obviamente não nos responsabilizamos nem mesmo por aquelas que utilizamos, pois todas podem conter erros e ou não agradar alguém. O objetivo de nossos artigos é mostrar o caminho. Cada um analise e utilize o que achar ser o melhor. Formas alternativas de se provar que é dono de alguma propriedade intelectual. Entre meus estudos neste contexto, e também sobre investigações, aprendi que um manuscrito ou uma folha datilografada velha, muito velha em relação à data de entrada na justiça ou no registro, que o possível usurpador possa ter feito, pode servir para tentar comprovar tecnicamente que alguém é o verdadeiro autor, compositor, criador de algo, e consequentemente, desmascarar pessoas que cometem roubo intelectual. Por exemplo, se alguém roubar alguma propriedade intelectual sua e até mesmo registrar, mas se você tiver o manuscrito, página datilografada ou mesmo uma impressão antiga, de qualquer tipo de impressora, quanto mais antiga melhor, criada alguns anos antes da data do registro, um bom perito analisando, entre outras coisas, as condições, envelhecimento natural, do papel e principalmente da tinta, pode determinar se realmente é relativamente mais velho que a data do registro feito pelo possível espertalhão. Com isso poderá comprovar tecnicamente que você é o autor. Porém, infelizmente esta comprovação não oferece alto grau de confiabilidade, e por este motivo, cabe ao juiz de justiça aceitar ou não a prova. Além disso, para deferir a sentença a favor do possível verdadeiro autor, dependerá de alguns fatores, como o outro ter bons argumentos e ou provas igualmente fortes. Não adianta tentar fraudar, fazer grilagem ou pegar folhas antigas amareladas pelo tempo e caneta velha e escrever, para dizer que é antigo, pois se a tinta ainda estiver saindo da caneta ela ainda está fresca e vai demorar relativo tempo para ficar realmente ressecada velha. Portanto, isso não vai funcionar, mesmo que o perito não seja tão bom ou experiente. Quando ele olhar no microscópio vai perceber imediatamente que se trata de fraude, principalmente com os novos recursos e tecnologias de investigação. Por este motivo muitos juízes costumam não aceitar mais este tipo de prova. Em se tratando de textos, mesmo sem a cariação, com auxílio de novas tecnologias e recursos, quando o perito é técnico e profissionalmente maduro, é experiente e bom de verdade, percebe fácil, rápido e de forma muito precisa quando um material é plágio, foi baseado em um outro, ou quando não tem relação alguma. Os peritos são muito rápidos e precisos. Dependendo do tipo de ideia, produto intelectual, existe outra forma bastante eficiente que pode apontar o mais provável proprietário do mesmo, que é fazendo uma cariação-confrontação dos conhecimentos e habilidades dos supostos criadores. No caso de artigos e vários outros tipos de textos, as técnicas atuais são bastante precisas e podem levar diversos fatores em consideração. Entre eles, a forma de falar e escrever, o jogo de palavras e frases, os termos utilizados no que falam e ou escrevem, entre outros de ambos. Estes fatores somados formam uma identidade linguística, escrita e verbal, de cada indivíduo, e vem da cultura, dos estudos de cada um. Dependendo do caso, a acariação serve para reforçar, ou mesmo servir de comprovação única, pois normalmente quem copia não tem o conhecimento, preparo e habilidades de quem realmente cria, e quando tem, não fala ou escreve da mesma maneira pois a cultura e outros fatores citados de cada um, são bastante diferentes. Apesar de tudo isso, este tipo de comprovação também depende da boa vontade e astúcia do universo jurídico, direito, justiça, juízes, advogados e peritos. Quando possível vários procedimentos, podem ser utilizados um complementando o outro para maior precisão, porém de qualquer forma, o melhor mesmo é registrar as criações imediatamente, e preferencialmente, guardar os originais para reforçar caso necessário. Para que serve o registro de direitos autorais? O que pode comprovar com conteúdos registrados além de ser o criador, proprietário intelectual,
entre aspas, o dono das ideias. Para exemplificar e facilitar a compreensão de como é importante, e o que o conteúdo registrado pode comprovar, e fazer por quem detém o registro, vamos nos usar como exemplo, obviamente devido ao nosso conhecimento e larga experiência neste campo. Ao longo dos exemplos, tenha em mente que com o registro de seus produtos intelectuais poderá comprovar as mesmas coisas que nós, dependendo da quantidade e teor de importância dos produtos intelectuais conteúdos registrados. Hoje o conteúdo de aproximadamente 3.000 páginas desenvolvidas e registradas por nós entre 1999 e 2022, que é composto por centenas de artigos como este, tutoriais, apostilas, palestras, roteiros, análises, críticas, previsões, materiais publicitários, conteúdo geral de nosso site e outros, inclusive muitos materiais ainda não publicados, nos permite comprovar nossa seriedade e boas intenções técnicas, profissionais, comerciais e para com todo o mercado, nossa autenticidade, conhecimento, habilidades, diferenciais, potencial, nível intelectual, de sabedoria e dedicação, nível de maturidade técnica, profissional e comercial. As datas dos conteúdos registrados podem comprovar o quanto fomos pioneiros e o quanto hoje ainda estamos à frente. Os investimentos em aperfeiçoamento, estudos, pesquisas, análises e desenvolvimento, especialmente investimento do raro e escasso tempo. Nosso progresso e evolução intelectual, técnico e profissional de 1999 até hoje. Se não formos os melhores, na pior das hipóteses podemos comprovar que certamente estamos incontestavelmente entre os poucos melhores, verdadeiramente mais bem preparados em nossas atividades e especialidades. Podemos comprovar que a maioria dos nossos concorrentes nos copiou e ou se inspirou direta ou indiretamente em nossos trabalhos, inclusive muitos dos que dizem ser os melhores. Podemos mostrar quais os concorrentes e ex-concorrentes foram aventureiros, oportunistas comerciais, sem preparo adequado, que jogam e jogaram sujo, promoveram concorrência desleal. Comprovamos o respeito que sempre tivemos para com nossos clientes, ex-alunos, concorrentes, pois o conteúdo registrado mostra que sempre trabalhamos sério, investimos muito em preparo, desenvolvimento e aperfeiçoamento, nos dedicamos muito e buscamos fazer um trabalho bem feito, de qualidade e eficiente. O conteúdo de nosso site, e de outros materiais que desenvolvemos, fala por nós, e o registro confirma que de fato é de nossa autoria. Em nosso caso, obviamente que podemos comprovar tudo isso através de nossos conhecimentos e habilidades. Para nós o registro serve basicamente para não deixar margens para controvérsias. O objetivo do registro para nós é inibir ao máximo o roubo intelectual e na pior das hipóteses nos defender e resgatar valores morais, nossa integridade, reputação, credibilidade entre outros que possam ser comprometidos, comprovando que somos os verdadeiros criadores e donos dos produtos intelectuais publicados por nós. Com o conteúdo registrado podemos comprovar tudo citado acima, e se for necessário, usar o conteúdo como prova em litígios, ou processo contra aventureiros, oportunistas e ou aqueles que de alguma forma, direta ou indireta, se apropriaram de nossas propriedades intelectuais sem autorização e ou nos prejudicaram de alguma forma, especialmente comprometendo nossa moral, visibilidade e consequentemente ganhos diretos e indiretos. Registro de vídeos. Marca d'água, sua voz e principalmente seu rosto, inibem o roubo de vídeo. Mas no caso de vídeos sem seu rosto, é possível gravar somente a voz, substituir facilmente a do vídeo original e colocar uma outra imagem marca d'água sobrepondo a sua original. Quanto à comprovação de anterioridade, a data da própria publicação no YouTube em alguns casos, dependendo de fatores judiciais, pode até ser usada para comprovar, porém pode não ser aceito ou não ser suficiente. Além disso, se por algum motivo remover um vídeo definitivamente da plataforma e tiver que provar que é o proprietário intelectual do mesmo, com data de anterioridade, não adianta colocá-lo de volta na plataforma pois entrará com uma nova data, a do dia e horário da nova postagem. Por isso o melhor mesmo é sempre registrar assim que finalizar. Nem todos os vídeos necessitam ser registrados, mas alguns muito especiais, com conteúdo rico, forte, de grande valor intelectual e ou que mostram o potencial, preparo de um profissional, pioneirismo, que podem gerar grande credibilidade profissional e ou comercial, vídeos com análise crítica e ou que apresentem conceitos, procedimentos, previsões, técnicas inéditas e diferenciadas, podem e devem ser registrados para entre outras coisas comprovar através do registro de anterioridade, que realmente foi criado por você. É possível registrar conteúdo de vídeos de algumas formas relativamente simples e baratas. A relativamente mais simples é transcrevendo o texto para um documento digital e registrá-lo digitalmente. Se preferir pode imprimir e registrar do modo tradicional. Neste tipo de registro, se quer ou precisa economizar, pode registrar o conteúdo de vários vídeos e outros tipos de obras em um único documento, como coletânea de texto e ou imagens. Outra forma é registrar o próprio vídeo. Nem sempre é necessário registrar o próprio vídeo, mas dependendo do tipo de conteúdo, o indicado é registrar o próprio, e não no formato de texto. Neste caso é um pouco mais difícil economizar,
devido a limitações de tamanho imposta por alguns órgãos de registro. Normalmente o limite é em gigabits. Mesmo assim, pode fazer uma compilação contendo alguns vídeos pequenos, que respeite o limite imposto pelo órgão que escolheu para fazer seus registros. Para caber mais vídeos, pode diminuir a qualidade se não afetar algo importante como leitura de textos pequenos de algum trecho de um ou mais vídeos da coletânea. Se a imagem do vídeo não for importante, poderá registrar o conteúdo registrando apenas o áudio, o que tornará menor e caberá mais tempo. Quando, como e por que começamos a registrar nossos materiais? Devido à nossa seriedade e perfeccionismo, sempre nos preocupamos em fazer tudo certinho e tecnicamente bem feito. Sem saber exatamente como proceder, em 1999 procuramos o MEC para regulamentar um curso, porém a atendente nos informou que não era possível fazer a tal regulamentação, pois a profissão em questão não existia formalmente para o órgão, não era regulamentada, e que, além disso, o MEC cuidava basicamente de cursos relacionados à educação formal, ou seja, do fundamental ao ensino superior, e o nosso, naquele momento, se encaixava na categoria de cursos livres, sem obrigatoriedade de regulamentação. Vendo nossa frustração, atenciosamente a atendente nos deu uma sugestão. Sugeriu que registrássemos nosso material didático na Biblioteca Nacional, assim estaríamos protegendo nossas propriedades intelectuais, e isso no futuro poderia ser muito útil. Daí corremos atrás, pesquisamos mais sobre o assunto e após entender o processo básico e essencial, passamos a registrar tudo que desenvolvemos, e não mais somente o material didático. Por que compartilhamos nosso conhecimento quanto a registro de propriedade intelectual? Na última ida à sede nacional do Escritório de Registros de Direitos Autorais no Palácio Gustavo Capanema no Rio de Janeiro, para fazer mais um registro de mais de 300 páginas de materiais com conteúdo do site, dicas, artigos, tutoriais entre outros, 3 anos após o último, percebemos que as pessoas estão se preocupando um pouco mais com os direitos autorais, propriedade intelectual, mas que a maioria não sabe como proceder e o quanto é realmente importante esse registro, o que ele pode comprovar. Enquanto aguardávamos nossa vez, ouvimos algumas histórias e notamos que várias pessoas estavam ali por já terem sido vítimas de roubo intelectual. Uma das histórias era de uma senhora evangélica, a qual a filha do pastor da sua igreja, por malícia ou por ingenuidade, simplesmente, segundo a compositora, gravou um vídeo de sua música a louvor sem pedir autorização, e publicou no YouTube. Pelo que entendi, nem ao menos colocaram nos créditos referência à compositora. Por vermos que a maioria das pessoas não sabem como proceder quanto a este tipo de processo, por ter passado alguns anos estudando jogo sujo, concorrência desleal e roubo intelectual, uma das práticas da concorrência desleal, assuntos que nos renderam séries de artigos fantásticas registradas recentemente, resolvemos compartilhar um pouco da nossa experiência adquirida registrando o conteúdo de nosso site. Começamos a registrar em 1999, e até hoje fizemos 15 registros. Somando o conteúdo de todos, são aproximadamente 3.000 páginas de textos de diversos tipos e de temas relacionados à inteligência, potencial intelectual, habilidades, comportamento, arte, ciência, tecnologia, diversão noturna, economia, jogo sujo, concorrência desleal e vários outros temas. Além dos textos, nas 3.000 páginas contém também diversas imagens e ilustrações de nossa autoria. Então é isso. Para finalizar este episódio, gostaria de agradecer mais uma vez por ouvir nossos materiais, e sugerir que ouça todos desta série, preferencialmente na ordem, assim poderá compreender mais facilmente o tema e consequentemente ter a chance de se proteger e defender de forma relativamente mais eficiente. Espero ter ajudado. Mais uma vez obrigado, um grande abraço e até o próximo.